segundo antes de ignorar. A chuva cai pesada, grossa, insistente, como se o céu tivesse decidido testar quem ainda é capaz de sentir. O semáforo está vermelho, os carros alinhados, o barulho dos motores misturado ao som da água batendo no asfalto. Dentro de um desses carros, alguém olha para a frente, depois para o lado, e por uma fração mínima de tempo, os olhos encontram uma figura parada na calçada. Um homem velho, encolhido, segurando flores já molhadas, com o paletó colado ao corpo e os sapatos encharcados. É nesse exato instante que tudo acontece. Não depois, não antes. Nesse segundo invisível, em que a mente decide se vai olhar de verdade ou fingir que não viu. Esse segundo não faz barulho, não chama a atenção, não deixa rastro. Mas ele pesa mais do que qualquer decisão grande tomada em voz alta. É ali que alguém escolhe acelerar o pensamento, justificar a pressa, criar uma desculpa confortável. É ali que nasce a frase silenciosa que ninguém admite, mas todos conhecem. Alguém vai ajudar. Não sou eu. Nunca sou eu. E enquanto o limpador de para-brisa segue seu movimento automático, o idoso continua parado, como se estivesse congelado no tempo, esperando algo que talvez nem saiba mais o que é. O rosto dele não pede nada em voz alta. Não há placa, não há súplica, não há encenação. Só existe a presença incômoda de alguém que lembra a cidade do que ela tenta esquecer. O segundo, antes de ignorar, é cruel porque ele oferece escolha, e toda escolha carrega responsabilidade. É mais fácil olhar para o sinal, para o celular, para o relógio no painel. É mais fácil transformar um ser humano em parte da paisagem. O carro ao lado arranca, outro buzina. O sinal vai abrir, e aquele homem, ali parado, vai continuar existindo mesmo depois que os olhos se desviam. O que ninguém percebe é que esse segundo não termina quando o carro anda. Ele continua ecoando, silencioso, dentro de quem escolheu não ver. Porque toda vez que alguém ignora uma vida diante de si, algo dentro também aprende a ficar um pouco mais duro. E é assim que a história começa. Não com a chuva, não com as flores, mas com a decisão silenciosa que quase todo mundo já tomou alguma vez, sem imaginar o que poderia ter acontecido se tivesse escolhido diferente. O segundo, antes de ignorar. A chuva cai com força suficiente para apagar sons, borrar contornos e transformar a rua num corredor de pressa e indiferença. O asfalto reflete luzes vermelhas e brancas, e os carros avançam como se estivessem atrasados para algo mais importante do que o que existe do lado de fora. No meio desse cenário, um homem de 77 anos permanece parado, imóvel não por escolha, mas porque o corpo já não responde com a mesma obediência de antes. As mãos seguram um pequeno buquê de flores simples, agora pesadas pela água, e os dedos parecem rígidos, como se cada articulação lembrasse em silêncio tudo o que já carregou ao longo da vida. Dentro de um carro parado no semáforo, alguém sente o incômodo antes mesmo de entender o motivo. É um desconforto rápido, quase físico, como quando se percebe algo que não deveria estar ali. O olhar desliza para a direita e encontra o homem. Não é um encontro longo. É curto o suficiente para ser negado depois. Nesse instante, o tempo parece se dividir em dois caminhos possíveis. Em um deles, a pessoa reconhece aquela presença como uma vida inteira resumida em poucos segundos. No outro, transforma aquela imagem em ruído visual, algo que pode ser esquecido assim que o sinal abrir. Esse segundo é silencioso, mas carrega um peso enorme. É o momento em que a mente trabalha rápido para se proteger. Surgem justificativas automáticas, quase ensaiadas pela rotina. Está chovendo demais. Não é seguro parar. Alguém já deve ter ajudado, não posso fazer nada agora. E enquanto essas frases se organizam dentro da cabeça, o homem continua ali fora, sentindo a água escorrer pelo rosto, misturada ao frio e a um cansaço que não é só físico. O idoso não estende a mão. Não se aproxima. Não invade o espaço de ninguém. Ele apenas existe naquele lugar, e isso já parece ser demais. O corpo curvado conta uma história que ninguém pediu para ouvir. As rugas não são apenas marcas do tempo, são registros de dias acordando cedo, de trabalho repetido,
de promessas feitas a si mesmo e a outros. Mas naquele segundo, nada disso importa para quem está dentro do carro. O que importa é aliviar o incômodo o mais rápido possível, desviar o olhar, focar no semáforo, ajustar o rádio, olhar o celular. O limpador de para-brisa vai e volta, criando um ritmo hipnótico que ajuda a apagar o mundo lá fora. Cada movimento do limpador parece empurrar aquela imagem para fora da consciência. O sinal ainda não abriu, mas a decisão já foi tomada. Ignorar não é um ato agressivo. É um gesto suave, quase elegante, socialmente aceito. Ninguém julga quem não parou. Ninguém pergunta por que não parou. E exatamente por isso esse segundo é tão perigoso, porque ele ensina que é possível seguir em frente sem olhar para trás. Do lado de fora, o homem ajusta a postura como pode. Os sapatos estão encharcados, e cada passo que ele dá para se manter equilibrado exige esforço. Ele não espera milagres, não espera discursos, espera apenas que alguém veja. Não como um problema, não como um peso, mas como alguém que ainda está ali, respirando, tentando atravessar mais um dia. Mas esse tipo de olhar exige coragem, exige tempo, exige quebrar o fluxo da pressa. E quase ninguém está disposto a pagar esse preço. Quando o sinal finalmente muda, os carros arrancam. O barulho dos motores aumenta e o homem fica para trás, novamente engolido pelo cenário. Para quem foi embora, a cena acaba ali. Mas o que não se percebe é que esse segundo não desaparece. Ele se acumula. Cada vez que alguém escolhe não ver, algo dentro endurece um pouco mais. E esse endurecimento não fica restrito àquela situação. Ele se espalha para outras escolhas, outros encontros, outras oportunidades de humanidade. É assim que a história começa. Não com um grande evento, mas com um instante quase invisível que se repete todos os dias em milhares de ruas diferentes. Um segundo antes de ignorar, onde uma vida inteira pode ser reconhecida ou apagada. E a maioria das pessoas nunca percebe o quanto esse segundo define quem elas estão se tornando. A chuva que apaga nomes. A chuva não cai apenas sobre a rua, ela cai sobre as histórias. Escorre pelos rostos, invade roupas, apaga limites entre quem é visto e quem passa despercebido. À medida que o céu desaba, a cidade muda de comportamento. As pessoas se encolhem, aceleram, fecham ainda mais seus mundos. A água cria uma desculpa perfeita para não parar, para não ouvir, para não reconhecer. Sob a chuva, todos parecem autorizados a seguir sem olhar para os lados. O homem permanece ali, e quanto mais a chuva aumenta, mais ele deixa de ser alguém para se tornar algo. Um obstáculo visual, uma sombra parada. Um detalhe incômodo no caminho de quem só quer chegar em casa. O nome dele não importa para ninguém que passa. Ninguém pergunta. Ninguém imagina. A chuva tem esse poder silencioso de apagar nomes antes mesmo que sejam conhecidos. E quando o nome some, a pessoa vai junto. As gotas batem no chão com força, criando uma cortina constante de ruído. Esse som cobre qualquer tentativa de aproximação. Mesmo que alguém quisesse dizer algo, a chuva impediria. Mesmo que alguém quisesse ouvir, a água tornaria tudo distante. É como se o clima conspirasse para manter as pessoas separadas. Dentro dos carros, os vidros embaçados criam outra camada de isolamento. Do lado de fora, o idoso sente o frio penetrar devagar, se instalando nos ossos, trazendo uma dor antiga que sempre reaparece em dias assim. Cada pessoa que passa apressada leva consigo uma parte da identidade daquele homem, não por maldade explícita, mas por hábito. A cidade ensinou que parar é perigoso, que se envolver é arriscado, que sentir demais atrasa, e a chuva reforça essa lição. Ela transforma a pressa em necessidade, a indiferença em autoproteção. Quem passa não vê um senhor de 77 anos. Vê apenas alguém molhado demais para ser confortável de encarar. O homem ajusta o buquê nas mãos, tentando protegê-lo da água, mesmo sabendo que já é tarde demais. As flores perdem cor, as pétalas cedem e o cheiro se mistura ao de asfalto molhado. Existe algo de cruel nessa cena. Ele tenta preservar algo delicado,
enquanto o mundo não faz o menor esforço para preservá-lo. A chuva escorre pelo seu rosto e se mistura às marcas profundas do tempo. Não há lágrima ali. Há cansaço. Um cansaço que não começou naquele dia. Em algum momento, ele tenta se lembrar de quando seu nome era chamado com frequência, de quando alguém o esperava voltar para casa, de quando sua presença era desejada, necessária. Essas lembranças vêm em flashes curtos, interrompidos pelo barulho de um ônibus passando rápido demais. A chuva não respeita memórias. Ela cai igual para todos, mas pesa mais sobre quem já carrega demais. As pessoas passam tão perto que poderiam tocá-lo, mas mantêm uma distância invisível, como se houvesse uma linha que não deve ser cruzada. Essa linha não está no chão, está na mente. A chuva ajuda a desenhá-la. Quanto mais forte ela cai, mais fácil é fingir que não há ninguém ali. Que assim o homem vai sendo apagado aos poucos. Não fisicamente, mas simbolicamente. Ele continua de pé, mas deixa de existir no olhar dos outros. O mais doloroso não é o frio, nem a água, nem o peso das flores. É a sensação de ser reduzido a um borrão em meio à pressa alheia. A chuva apaga nomes sem pedir permissão. E quando um nome é apagado, a história inteira corre o risco de desaparecer junto. O homem permanece ali, tentando resistir a esse apagamento, mesmo sem saber se alguém ainda é capaz de enxergá-lo além da cortina de água. O corpo como arquivo do tempo. O corpo dele fala antes mesmo que qualquer palavra exista. Não com voz, mas com sinais que só quem decide olhar consegue perceber. A postura levemente curvada não é descuido, é adaptação. Os ombros caídos não indicam derrota, indicam anos carregando pesos que nunca foram divididos. Cada movimento é calculado, economizado, como se o corpo soubesse exatamente o quanto ainda pode oferecer sem falhar de vez. Em dias de chuva, essa consciência fica ainda mais clara. O frio acorda dores antigas, lembra acidentes esquecidos, traz à tona esforços que nunca foram reconhecidos. As mãos que seguram as flores já seguraram muitas outras coisas. Ferramentas, sacolas, crianças pequenas, responsabilidades que não cabiam no tamanho de um dia. Agora os dedos estão rígidos, as articulações inflamadas, e o simples ato de manter o buquê firme exige concentração. Há uma pausa quase imperceptível entre um ajuste e outro, como se o corpo pedisse tempo para obedecer. Quem passa apressado não percebe, mas cada segundo em pé ali é um exercício de resistência silenciosa. O rosto carrega mapas de tudo o que foi vivido. As rugas não estão ali por acaso. Elas acompanham linhas de preocupação, de noites mal dormidas, de decisões tomadas sem garantia de acerto. O olhar, apesar de cansado, ainda guarda algo difícil de explicar. Não é esperança ingênua, é insistência. Um tipo de teimosia tranquila de quem atravessou décadas sem muitas opções e aprendeu a seguir mesmo quando o caminho parecia estreitar demais. O corpo também guarda ausências. Há uma leve hesitação quando alguém passa perto demais, um reflexo antigo de quem já precisou se proteger. Há um jeito cuidadoso de ocupar pouco espaço, como se pedir menos fosse uma forma de incomodar menos. Esse comportamento não nasceu ali, naquela calçada. Ele foi aprendido ao longo dos anos, repetido tantas vezes que virou instinto. O corpo lembra o que a mente tenta esquecer. Enquanto a chuva continua, a roupa pesada cola na pele, aumentando a sensação de peso. O frio não é apenas físico. Ele ativa memórias de outros dias difíceis, de outros momentos em que foi preciso escolher entre o orgulho e a sobrevivência. Cada respiração é um pouco mais curta, não por falta de ar, mas porque o peito já não se expande como antes. Ainda assim, ele permanece. Não por força heróica, mas porque desistir também exige energia, e às vezes ficar parado é a única forma de seguir. Esse corpo é um arquivo vivo, cheio de histórias que nunca foram contadas. Ele registra jornadas longas demais, perdas que não tiveram tempo de serem choradas, alegrias pequenas que precisaram ser suficientes. Cada cicatriz invisível corresponde a um episódio que alguém, em algum momento, considerou insignificante. E agora, parado sob a chuva,
Esse corpo continua armazenando mais um capítulo. Mais um dia em que foi preciso resistir sem ser visto. Para quem olha rápido, é apenas um homem velho na chuva. Para quem decide olhar de verdade, é uma biblioteca inteira de experiências aberta, silenciosa, esperando alguém que tenha coragem de folhear suas páginas. Mas a maioria passa direto, sem imaginar que ali, naquele corpo cansado, existe uma história capaz de mudar a forma como se enxerga o tempo, a dignidade e o valor de uma vida. Flores que não foram compradas para vender. As flores que ele segura não foram escolhidas por estratégia de venda. Não há combinação pensada. Não há cores chamativas para chamar atenção de longe. São flores simples, quase tímidas, como se tivessem sido colhidas mais pelo significado do que pelo valor. Cada uma delas carrega uma intenção que não cabe em etiquetas. Não estão ali para enfeitar mesas elegantes, nem para acompanhar celebrações barulhentas. Estão ali porque, em algum momento, alguém acreditou que oferecer algo bonito ainda fazia sentido, mesmo quando tudo ao redor parece áspero demais. O buquê pesa mais do que deveria. A água acumulada nas pétalas faz com que ele precise mudar a forma de segurar, ajustando os dedos com cuidado para não deixar nada cair. Há um respeito silencioso naquele gesto. Ele trata as flores com mais delicadeza do que o mundo trata a ele. É como se estivesse protegendo algo que ainda merece existir, mesmo que ninguém esteja disposto a reconhecer isso. As flores também são uma linguagem. Elas dizem o que ele não diz. Falam de pedidos que nunca foram feitos em voz alta, de desculpas que ficaram presas na garganta, de afetos que não encontraram espaço para crescer. Em cada pétala há um fragmento de passado, um aniversário esquecido, uma visita que não aconteceu, um pedido de ajuda engolido pelo orgulho. Nada disso é visível para quem passa apressado. Para os outros, são apenas flores molhadas, já quase sem vida. Há um detalhe que ninguém percebe. Ele não oferece as flores com insistência. Não estende o braço para os carros. Não bate no vidro. Ele apenas segura o buquê à frente do corpo, como quem apresenta algo com cuidado, esperando que alguém, por vontade própria, decida se aproximar. Esse gesto diz muito sobre quem ele é. Ele não quer invadir, não quer impor sua presença. Quer ser escolhido, não tolerado. A chuva vai desfazendo as cores aos poucos. O vermelho perde intensidade, o branco se mistura ao cinza do dia e o verde escurece. É impossível não ver ali um paralelo cruel. Assim como as flores, ele também vai sendo desbotado pelo tempo e pela indiferença. Ainda há beleza, mas ela exige atenção. Exige alguém disposto a olhar além do óbvio, além da pressa, além do desconforto. Em algum momento ele pensa em largar o buquê. Não por raiva, mas por cansaço. As flores começam a parecer um esforço inútil. Quem compra flores em um dia de chuva forte? Quem para pensar em beleza quando tudo parece pesado demais? Essa dúvida atravessa sua mente como um vento frio. Ainda assim ele não solta, porque soltar não seria apenas desistir da venda. Seria desistir da ideia de que algo simples ainda pode tocar alguém. As flores não foram compradas para vender, foram levadas para comunicar. Para lembrar que, mesmo no meio do caos urbano, ainda existe delicadeza. Que alguém, em algum lugar, ainda acredita que gestos pequenos podem abrir portas invisíveis. Mas esse tipo de mensagem só chega a quem desacelera. E desacelerar naquela cidade parece ser um ato de rebeldia. Enquanto ele permanece ali, o buquê vai perdendo a forma original, mas não perde o sentido. As flores se curvam, mas não se quebram, assim como ele. E talvez seja exatamente isso que mais incomoda quem passa. A existência silenciosa de algo que insiste em permanecer humano, mesmo quando o mundo ensina o contrário. A cidade que aprende a não parar. A cidade não nasce apressada. Ela aprende. Ensina seus habitantes, dia após dia, que parar é perigoso, que observar demais é perda de tempo, que envolver-se é um risco desnecessário. As ruas largas, os semáforos sincronizados, os horários apertados, tudo conspira para criar um fluxo contínuo onde ninguém deve interromper o próprio caminho. Nesse Attach Hill, Wait,
We must not insert weird text. I'll continue cleanly. A cidade não nasce apressada, ela aprende. Ensina seus habitantes dia após dia que parar é perigoso, que observar demais é perda de tempo, que envolver-se é um risco desnecessário. As ruas largas, os semáforos sincronizados, os horários apertados, tudo conspira para criar um fluxo contínuo onde ninguém deve interromper o próprio caminho. Nesse ritmo treinado, qualquer obstáculo vira incômodo, qualquer pausa vira ameaça ao controle. As pessoas crescem vendo os adultos passarem direto. Aprendem cedo que não se deve parar para estranhos, que não se deve olhar demais, que o mundo lá fora exige defesa constante. Essa lição é repetida em pequenos gestos cotidianos, em frases ditas sem intenção de ferir. Não dá para ajudar todo mundo. Não é problema meu. A cidade molda essas ideias até que elas pareçam verdades absolutas, e assim, o ato de não parar deixa de ser escolha e vira reflexo. O homem parado na chuva é a prova viva de que essa lógica funciona. Centenas de pessoas passam, olham rapidamente e seguem. Não por crueldade consciente, mas porque foram treinadas para isso. A cidade criou um sistema onde sentir demais é visto como fraqueza, onde parar significa se expor, onde o tempo vale mais do que qualquer história alheia. Nesse sistema, quem não acompanha o ritmo fica para trás, invisível. Os prédios altos observam tudo em silêncio. As vitrines iluminadas refletem corpos apressados, guarda-chuvas fechados, passos rápidos. Dentro dessas vitrines, há produtos cuidadosamente organizados, todos com preço, valor, utilidade clara. Do lado de fora, há um homem com flores que não se encaixa em nenhuma categoria de consumo rápido. Ele não oferece algo fácil de medir, oferece presença. E presença não é algo que a cidade saiba negociar. O trânsito aumenta, as buzinas se misturam ao som da chuva e a sensação de urgência cresce. As pessoas sentem que precisam chegar logo a algum lugar, mesmo sem saber exatamente por quê. A pressa se torna um estado permanente. E nesse estado, não há espaço para histórias longas, para vidas complexas, para alguém que exige mais do que um segundo de atenção. A cidade aprende a não parar, porque parar revela demais. Revela desigualdade, revela abandono, revela futuros possíveis que ninguém quer encarar. O homem ali, imóvel, é um espelho incômodo. Ele mostra o que acontece quando o tempo passa e a proteção some. Quando o trabalho acaba, quando os laços se desfazem, quando a velhice chega sem garantias. Olhar para ele é olhar para um destino que poderia ser de qualquer um. Por isso, a maioria acelera. Acelera os passos, os pensamentos, o coração. A cidade recompensa quem não sente e pune quem ousa desacelerar. Ainda assim, o homem continua ali, contrariando todas as regras não escritas. Sua simples presença desafia a lógica do fluxo. Ele não se move no ritmo esperado. Ele não desaparece rápido o suficiente. E isso, por si só, já é um ato de resistência silenciosa. O medo de aceitar ajuda. O medo não aparece no rosto dele como desespero. Aparece como cálculo. Um cálculo silencioso que acontece toda vez que alguém diminui a velocidade, toda vez que um olhar dura mais do que o normal, toda vez que surge a mínima possibilidade de aproximação. O corpo reage antes da mente. Os ombros se fecham um pouco mais. O buquê é trazido para mais perto do peito. E a respiração fica contida. Não é recusa, é proteção. Aceitar ajuda, para ele, nunca foi simples. Ao longo da vida, pedir significou dever. Dever favores, dever gratidão eterna, dever submissão. Ele aprendeu cedo que ajuda raramente vem sem custo e que o custo quase sempre é a dignidade. Por isso, mesmo agora, cansado, molhado, com o frio atravessando a roupa, existe uma resistência interna que ninguém vê. Uma voz antiga que diz para aguentar mais um pouco, para não se expor, para não parecer fraco. Essa voz não nasceu ali. Ela foi construída ao longo de décadas. Cada vez que alguém se aproxima demais, surge o conflito. Parte dele deseja que alguém pare. Outra parte entra em alerta.
imaginando olhares de pena, perguntas invasivas, julgamentos silenciosos. O medo não é de ouvir um não, é de ouvir um sim que venha carregado de desprezo. É de ser reduzido a um problema, a ser resolvido rapidamente, a um incômodo que alguém quer eliminar com uma nota e seguir em frente sem olhar para trás. O frio aumenta e o corpo começa a dar sinais claros de exaustão. Ainda assim, ele mantém a postura. Não se senta no chão. Não se encosta nos postes. Ficar de pé é uma forma de manter algum controle. É uma maneira de dizer, mesmo sem palavras, que ainda está tentando, que ainda não se rendeu completamente. Aceitar ajuda significaria admitir que chegou a um limite. E admitir limites sempre foi perigoso para quem passou a vida inteira sendo cobrado a ultrapassá-los. As lembranças voltam em ondas curtas, um dia em que precisou escolher entre pedir ajuda ou perder o trabalho. Outro em que engoliu a fome para não incomodar ninguém. Pequenas decisões acumuladas que moldaram esse medo com precisão. Não se trata de orgulho vazio. Trata-se de sobrevivência aprendida, de saber que muitas vezes depender de alguém é abrir mão da própria voz. Quando um carro reduz a velocidade um pouco mais do que os outros, o coração acelera. Ele não olha imediatamente. Finge ajeitar as flores. Foca em qualquer outra coisa. Olhar direto seria se comprometer com a possibilidade. E possibilidade demais cansa. Esperar cansa. A incerteza dói mais do que a certeza do abandono. Ainda assim, algo dentro dele se mantém atento, porque, apesar de tudo, ninguém sobrevive tanto tempo sem alguma esperança, mesmo que ela seja mínima. O medo de aceitar ajuda também é o medo de criar expectativa, de acreditar que algo pode mudar e se frustrar mais uma vez. É mais seguro não esperar nada, não criar imagens, não imaginar finais diferentes. Ele aprendeu a viver no agora mais duro, onde cada dia é atravessado sem grandes planos. A ajuda, quando aparece, ameaça quebrar essa estrutura frágil de controle. Mesmo assim, o corpo dá sinais de que não aguenta muito mais. As mãos tremem levemente, não só pelo frio, mas pelo esforço contínuo. As flores começam a escorregar. O peso parece maior. E nesse ponto, o medo começa a disputar espaço com a necessidade. Não uma necessidade gritante, mas uma necessidade profunda, silenciosa, que pede descanso, reconhecimento, um mínimo de cuidado. Aceitar ajuda não seria apenas receber algo. Seria permitir que alguém enxergasse sua fragilidade. E isso exige coragem. Uma coragem diferente daquela que o fez trabalhar a vida inteira, criar filhos, atravessar perdas. Essa coragem exige baixar a guarda. E baixar a guarda, para quem sempre precisou se defender, é o gesto mais difícil de todos. O estranho que não veio salvar. O carro que diminui a velocidade não carrega música alta, não faz barulho de pressa. Ele simplesmente desacelera, como se algo tivesse interrompido o fluxo automático daquele dia. O homem percebe pelo canto do olho, mas não reage de imediato. Aprendeu que muitos fingem parar e seguem. O som do motor mais baixo cria um silêncio estranho ao redor, quase desconfortável. A chuva continua caindo, mas naquele pequeno espaço, o tempo parece hesitar. O carro para de vez. Não atravessado, não chamativo, apenas encostado, como quem não quer atrapalhar. A porta não se abre imediatamente. Há uma pausa. Essa pausa diz muito. Dentro do carro, o estranho respira fundo. Não parece alguém confiante, decidido, pronto para um grande gesto. Parece alguém comum, cheio de pensamentos cruzados, lidando com o mesmo segundo antes de ignorar que tantos outros já viveram. A diferença é que, dessa vez, o segundo não termina em aceleração. O idoso mantém o olhar baixo. Não quer criar uma cena. Não quer forçar nada. A experiência ensinou que esperar pouco dói menos. Quando a porta finalmente se abre, o homem percebe que não há pressa do outro lado. O estranho sai devagar, ajeita a própria jaqueta, sente a chuva tocar o rosto. Não corre para se proteger. Esse detalhe chama a atenção. Alguém que aceita se molhar um pouco já rompe uma regra importante da cidade. Eles se encaram por um instante breve. Não é um olhar de pena nem de curiosidade exagerada.
É um olhar de reconhecimento confuso, como se ambos estivessem tentando entender o que fazer a seguir. O estranho não estende dinheiro, não pergunta preço, não faz promessas. Ele apenas pergunta se as flores estão pesadas. Uma pergunta simples, quase deslocada naquele contexto. O idoso demora um pouco para responder, surpreso por não ter sido tratado como um problema a ser resolvido. O estranho não veio salvar. Isso fica claro rápido. Ele não fala como quem tem respostas. Ele fala como quem também carrega dúvidas. A voz não é firme demais, nem insegura demais. É humana. E isso cria um desconforto diferente, porque quando alguém aparece como herói, tudo fica mais fácil de aceitar. Há papéis definidos, mas ali não há herói. Há dois homens parados na chuva, tentando atravessar um momento que nenhum dos dois planejou. O idoso percebe que o outro também está cansado, de um jeito diferente. Um cansaço menos visível, mas presente. Olheiras discretas, postura tensa, respiração curta. Aquele estranho não veio cumprir uma missão nobre. Ele veio porque algo dentro não deixou seguir. E esse algo parece confundi-lo tanto quanto confunde o homem das flores. A conversa não começa grande. Não há perguntas invasivas. Não há explicações longas. Há pequenas frases, ditas com cuidado, como quem pisa em terreno instável. O estranho pergunta se ele está ali há muito tempo. O idoso responde com um aceno de cabeça. Pergunta se a chuva atrapalha. O idoso sorri de leve, um sorriso curto, sem humor, apenas constatação. Esse sorriso quebra algo invisível entre eles. O fato de o estranho não tentar salvar muda tudo. Ele não se coloca acima, não assume controle, não decide pelo outro. Ele permanece ali, compartilhando o desconforto, a chuva, o tempo parado. E nessa permanência nasce algo raro, um espaço onde o idoso não precisa se defender, nem agradecer antecipadamente, nem explicar demais. Um espaço onde ele pode simplesmente existir. A cidade continua passando ao redor, indiferente, mas naquele pequeno recorte algo se desloca. O estranho não resolve a vida do idoso. Não promete mudanças, não oferece soluções mágicas, ele oferece presença. E para alguém que passou horas sendo apagado pela pressa alheia, essa presença pesa mais do que qualquer gesto grandioso. O idoso sente isso antes de compreender. Sente no modo como o outro espera sua resposta, no modo como não apressa, no modo como aceita o silêncio. Pela primeira vez naquele dia, o medo de aceitar ajuda dá lugar a algo inesperado. Uma curiosidade cautelosa. E é nesse ponto que algo maior começa a se formar, silencioso, preparando o terreno para um gesto que vai muito além do que qualquer um dos dois imagina naquele momento. A carteira aberta revela mais que dinheiro. O estranho leva a mão ao bolso de dentro da jaqueta com um cuidado quase cerimonial, como se soubesse que aquele gesto poderia ser interpretado de muitas formas. O idoso percebe o movimento e, por um instante, o corpo se contrai. Não por expectativa, mas por defesa. A carteira aparece, gasta nas bordas com marcas de uso frequente. Não é nova, não é chamativa. É apenas uma carteira comum, aberta devagar, como quem não quer assustar. Quando a carteira se abre, o primeiro impacto não é o dinheiro, é o tempo. Cartões antigos, uma foto dobrada no canto, documentos que já passaram por muitas mãos. A chuva ameaça alcançar o interior e o estranho fecha um pouco mais o corpo para proteger aquilo que carrega. Esse gesto simples diz mais do que qualquer palavra. Ele cuida do que é dele, assim como o idoso cuida das flores. Há uma simetria silenciosa ali. O idoso não estende a mão, não se aproxima. Ele observa. O medo antigo tenta voltar, sussurrando que aquele momento pode virar humilhação se não for controlado. A carteira aberta sempre significou, em outros tempos, alguém decidindo quanto ele valia, quanto tempo valia, quanto esforço valia. Esse passado pesa agora, fazendo o presente ficar suspenso. O estranho não escolhe uma nota imediatamente. Ele olha para dentro da carteira como quem procura algo além do óbvio. Passa os dedos pelos compartimentos, hesita, respira fundo. Essa hesitação é percebida. Não é descuido, é conflito.
O idoso percebe que aquele homem também está escolhendo algo ali, e não é apenas um valor. Está escolhendo como agir, como se posicionar, como não transformar aquele encontro em mais um episódio de apagamento. Quando o estranho finalmente retira uma nota, ele não a estende de imediato. Fecha a carteira primeiro. Guarda com cuidado como se encerrasse um assunto interno. Só então olha novamente para o idoso. Esse intervalo muda tudo, porque o gesto deixa de ser automático. Ele ganha intenção. O idoso sente isso. Sente que não está diante de alguém tentando aliviar a própria consciência rapidamente. A nota passa de uma mão para outra sem espetáculo. Não há palavras grandes, não há discurso, mas há algo que acompanha o gesto. Um olhar direto, firme, que não pede gratidão e não oferece superioridade. Apenas reconhece. Reconhece esforço, presença, dignidade. Esse olhar pesa mais do que o dinheiro. Ele atinge um lugar que estava esquecido havia muito tempo. O idoso segura a nota por um segundo a mais do que o necessário. Não por apego ao valor, mas porque aquele gesto abriu algo dentro. Abriu memórias antigas de quando seu trabalho era visto, de quando receber pagamento significava troca justa, não caridade. A carteira aberta revelou isso. Revelou que ainda é possível dar sem diminuir, ajudar sem apagar, reconhecer sem humilhar. O estranho pergunta, quase como quem não quer invadir, se pode ficar com as flores. Não pergunta quanto custam, pergunta se pode. Essa pergunta desmonta qualquer resistência que ainda restava. As flores, que não foram compradas para vender, agora encontram um destino que faz sentido, não como mercadoria, mas como elo. O idoso entrega o buquê com cuidado, como quem entrega uma parte de si. A chuva continua caindo, mas algo mudou. O dinheiro já não é o centro da cena. Ele cumpriu sua função prática, mas deixou para trás algo muito maior. Deixou a prova de que escolhas podem ser feitas de outra forma. Que uma carteira aberta pode revelar caráter, intenção, humanidade. Que nem todo gesto precisa ser rápido para ser eficaz. Enquanto o estranho se prepara para voltar ao carro, o idoso percebe que aquele encontro não será esquecido. Não pelo valor recebido, mas pela forma, pela pausa, pelo respeito, pela escolha consciente de não transformar a ajuda em espetáculo. A carteira aberta mostrou que, às vezes, o que mais importa não é o que se tira de dentro dela, mas o que se decide colocar naquele instante compartilhado. O encontro que reescreve duas vidas. O diálogo que nasce ali não foi planejado. Não segue roteiro. Não busca profundidade imediata. Ele acontece porque nenhum dos dois sente vontade de ir embora rápido demais. O estranho permanece ao lado do idoso por mais alguns segundos do que seria socialmente aceitável. E esse excesso de tempo cria um espaço novo, quase raro. Um espaço onde não há pressa, onde ninguém precisa provar nada. A chuva continua caindo, mas já não define o ritmo da cena. O ritmo agora é humano. O idoso segura as flores por um instante antes de entregá-las por completo, como se estivesse se despedindo de algo que o acompanhou por mais tempo do que aquele dia. Ao passar o buquê para as mãos do outro, sente uma mistura estranha de alívio e vazio. Alívio por não estar mais sozinho naquele momento, vazio por perceber o quanto se acostumou a estar. O estranho recebe as flores com cuidado excessivo, quase solene, como quem entende que não está recebendo apenas algo bonito, mas algo carregado de significado. Eles trocam poucas palavras, mas cada uma pesa. O estranho comenta que o pai tinha a mesma idade quando começou a andar mais devagar. Não diz isso para criar conexão artificial. Diz porque a imagem do idoso despertou algo que ele não esperava. O idoso escuta em silêncio, absorvendo a informação como quem abre uma porta interna. Não responde de imediato. Apenas assente, reconhecendo naquela frase uma ponte invisível entre dois tempos diferentes. O encontro começa a reescrever algo nos dois, ainda que nenhum deles perceba completamente naquele instante. Para o idoso, a cena quebra uma sequência longa de dias em que foi tratado como parte do cenário. Ele sente, talvez pela primeira vez em muito tempo, que alguém parou, não por obrigação, não por culpa, mas por escolha. Essa percepção
muda algo profundo. Não resolve sua vida. Não apaga dificuldades, mas reorganiza o modo como ele se vê naquele mundo apressado. Para o estranho, algo também se desloca. Ele percebe que parar não o atrasou como imaginava. Não trouxe perigo, não trouxe prejuízo. Trouxe um silêncio diferente. Um tipo de presença que não existe dentro do carro em movimento. Ele se dá conta de que, por alguns minutos, esteve completamente ali, sem distrações, sem urgência fabricada. E isso o desconcerta, porque revela o quanto ele próprio tem vivido no automático. O idoso comenta, quase sem perceber, que costumava trabalhar com as mãos. Não entra em detalhes, não conta a história toda, mas o jeito como fala revela orgulho contido. O estranho escuta com atenção real, não aquela atenção educada que espera a vez de falar. Ele faz perguntas curtas, respeitosas, que não invadem. Cada pergunta abre um pouco mais o arquivo vivo que aquele corpo carrega. Não para explorar, mas para reconhecer. O tempo passa sem ser notado. Os carros continuam passando, as pessoas continuam ignorando, mas algo ali se mantém suspenso. O encontro cria uma pequena fissura na lógica da cidade. Uma pausa que não deveria existir, mas existe. O idoso sente o corpo relaxar um pouco, como se pudesse finalmente apoiar o peso em algum lugar, mesmo que seja apenas emocionalmente. O estranho sente algo parecido, um alívio inesperado por ter quebrado o fluxo. Quando finalmente se despedem, não há promessa de reencontro. Não há troca de contatos. Não há cena exagerada. Há apenas um olhar demorado, firme, que diz mais do que qualquer palavra. Um olhar que reconhece que algo foi compartilhado ali. Algo que não se mede, não se fotografa, não se posta. Algo que fica. O estranho volta para o carro com as flores no banco ao lado. O idoso permanece na calçada, agora sem o buquê, com as mãos vazias, mas estranhamente mais leves. Ambos seguem caminhos diferentes, mas levam consigo a mesma sensação difícil de nomear. A sensação de que algo foi ajustado por dentro, de que uma engrenagem antiga se moveu depois de muito tempo parada. Esse encontro não muda o mundo, não resolve injustiças estruturais, não vira notícia, mas muda duas trajetórias internas. E às vezes é assim que a vida se transforma de verdade. Não em grandes gestos visíveis, mas em pequenos deslocamentos silenciosos que alteram a forma como alguém passa a olhar para o próximo rosto desconhecido que cruza seu caminho. Quando você entende por quê, aquela cena não sai da sua cabeça. Horas depois, talvez dias depois, aquela cena insiste em voltar. Não como lembrança clara, mas como sensação. O som da chuva, o corpo curvado, o carro parado fora do fluxo. Algo incomoda sem pedir permissão. O estranho percebe isso primeiro. Em casa, as flores ainda estão ali, agora num copo simples, improvisado. Ele olha para elas sem saber exatamente por quê. Não são bonitas no sentido comum. Estão um pouco tortas, marcadas pela chuva. Ainda assim, não consegue jogá-las fora. Cada vez que passa por elas, algo se mexe por dentro. Ele tenta seguir a rotina. Trabalho, compromissos, notificações. Mas em momentos aleatórios, a imagem do idoso volta. Não como alguém frágil, mas como alguém inteiro. Um homem que ficou de pé na chuva sem pedir nada, segurando flores como quem segura uma última forma de linguagem. O estranho percebe que não foi ele quem salvou alguém naquele dia. Foi confrontado. Confrontado com a facilidade com que costumava passar direto. Confrontado com quantas vezes escolheu não ver para não sentir. Do outro lado da cidade, o idoso também revive o encontro. Não conta para ninguém. Não há para quem contar. Mas algo mudou na forma como ele caminha. Não é esperança exagerada. É algo mais sutil. Um ajuste interno. Ele percebe que, em meio a tantos dias de invisibilidade, houve um momento em que foi visto sem ser diminuído. Esse pensamento o acompanha como uma chama pequena, discreta, mas constante. Não resolve suas dificuldades, mas muda o peso com que ele as carrega. Com o tempo, a cena deixa de ser sobre chuva, flores ou dinheiro. Ela começa a funcionar como espelho.
Quem assiste a essa história sente um desconforto parecido, porque entende, mesmo sem querer admitir, que já esteve do outro lado do vidro, já viu alguém e escolheu não ver, já justificou a pressa, já transformou uma vida inteira em um detalhe da paisagem. E essa percepção não vem com acusação, vem com consciência tardia. É por isso que a cena não sai da cabeça, porque ela não pertence apenas àquele dia. Ela se repete em diferentes ruas, em diferentes rostos, em diferentes idades. O idoso de 77 anos passa a representar algo maior. Representa o futuro que ninguém planeja, mas que pode chegar. Representa o valor que vai além da utilidade imediata. Representa a pergunta que raramente é feita em voz alta: quem eu escolho ver quando ninguém está olhando? A conclusão não entrega uma lição pronta. Ela deixa um peso necessário. O peso de entender que o verdadeiro ponto de virada não foi o carro que parou, nem a carteira aberta. Foi o segundo em que alguém decidiu agir diferente do que sempre fez. Foi a interrupção do automático. Foi a coragem simples de desacelerar quando tudo empurra para seguir em frente. Essa história nunca foi apenas sobre um idoso vendendo flores na chuva. Foi sobre todos os segundos antes de ignorar que se acumulam ao longo da vida. Sobre como pequenas escolhas silenciosas moldam quem nos tornamos. E sobre como, depois de enxergar isso, fica impossível atravessar a cidade do mesmo jeito. Porque a partir daquele momento, toda vez que alguém aparece à margem do caminho, a pergunta volta insistente, impossível de calar: vou passar direto de novo ou vou parar desta vez?